Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus, transformando situações e trazendo conhecimento para o nosso aprimoramento. E o nosso objetivo aqui é potencializar a nossa alma para poder melhor servir ao Eterno. Hoje queria estar um tempo aqui muito gostoso, chovendo, você deve estar ouvindo aí a sonora ao meu redor de barulho de chuva caindo, mas mesmo assim eu não poderia deixar de gravar, de trazer uma mensagem para abençoar a sua vida. E hoje o nosso estudo, a nossa reflexão é sobre Deus é amor. E nós temos aqui a palavra em grego, theos agape estin. Deus é amor. Eu quero trazer algumas perguntas e respostas dentro dessa questão grega, só para a gente ter uma ideia do quanto o amor de Deus, como já foi dito no vídeo passado, sobre o amor de Deus e o pecado, as pessoas estão concebendo, entendendo o amor de Deus totalmente de maneira equivocada. Aí, por conta desse equívoco, pela ausência do Espírito Santo que ilumina, que capacita o ser humano, uma vez convertido a Deus através de Cristo Jesus, a compreensão da palavra de Deus. Então, a primeira pergunta é: como podemos entender melhor o termo theos em grego? A minha resposta é a seguinte: a palavra theos é a forma grega do substantivo Deus, que é um título, e essa palavra é usada para descrever o ser supremo, transcendental das religiões abraâmicas. O termo, o título Deus, tirado, que é traduzido para nosso português como Deus, está mostrando, dentro da concepção grega, a grandiosidade, o ser que transcende, que não há explicação para ele, que ele é tudo em todos, porém, nem tudo está nele, porém, se mantém por ele. Esse termo ele é usado com frequência nas Escrituras para se referir a Deus, enfatizando a sua natureza divina incomparável. Mesmo que esse título Deus, esse termo Deus, possa ser usado para se referir a outros supostos deuses, a outras supostas divindades, os autores que escolheram esse termo, esse substantivo para descrever Deus, é porque na linguagem da sua época, como a nossa de hoje, esse termo theos simbolizava, se referia ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, devido à referência que ele incutia naquele a que ele representava. Por isso que esse termo ele vai ser usado com muita frequência nas Escrituras, principalmente ali da Septuaginta, para se referir ao Deus que vai enfatizar, que vai destacar, que vai fazer com que sobressaia a sua natureza divina e o seu ser incomparável. Por exemplo, em João capítulo 1, verso 1 da Bíblia, encontramos a frase que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, em poucas palavras, Deus, que é traduzido do grego theos, se refere ao Deus Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é mantenedor de todas as coisas, aquele que pela sua palavra faz existir ou pela sua palavra faz com que algo deixe de existir. E a bem da verdade, esse termo também, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, é uma referência de relação entre o Criador dos céus e da terra e o Senhor Jesus Cristo, que ali, ou seja, aqui no texto, ele é descrito, Jesus, ele é descrito como o Verbo, como a palavra. Acho que a melhor tradução seria a palavra. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o significado da palavra agape? A palavra agape
é usada nas Escrituras para descrever o amor divino, que é caracterizado por ser incondicional e sacrificial. Diante de uma humanidade corrompida, de uma humanidade que abandonou seu Deus, abandonou a lei desse Deus, abandonou a santidade exigida desse Deus para a sua vida, Deus, se fosse um ser humano comum, tinha todas as razões para acabar com a humanidade, mostrando com essa forma de destruir um senso de vingança humana. Eu estou falando como nós entenderíamos. E eu sei que Deus é aquele que trará vingança a toda impureza, a todo pecado, a toda transgressão. Só que a vingança de Deus é uma vingança justa, é uma vingança que retribui cada um segundo o que essa pessoa plantou. É a colheita do que essa pessoa plantou. E é por isso que nós precisamos estarmos muito atentos àquilo que estamos fazendo, ao que estamos dizendo, com quem estamos andando, o que estamos aprovando, o que estamos, de certa forma, até mesmo apoiando, porque isso é muito sério. Nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos estarmos atentos de que tudo que nós façamos a uma semente sendo plantada, e essa semente sendo plantada irá brotar e dará o seu fruto, que é a recompensa mais cedo ou mais tarde na vida de qualquer ser humano. Antes do Eterno trazer, antes da Kadosh Baruch Hu manifestar a sua justiça de cobrar, de punir o pecado e a transgressão. Por isso que, dentro dessa perspectiva do ágape, nós precisamos compreender que Deus manifesta o seu amor. Ele é incondicional, ele é sacrificial, porque ele não exigiu nada do homem para manifestar esse amor. Não é uma dívida que Deus está pagando ao homem. Não é uma manifestação da retribuição que Deus está prestando ao homem. Não, o homem merece ser condenado, merece ir para um inferno, merece as mais duras consequências pela sua transgressão, mas Deus, por sua natureza amorosa, pela sua essência amorosa, então ele se mostra ao homem, ele se revela ao homem através de vários gestos, em especial, por último, a apresentação do Senhor Yeshua, mostrando esse ato de sacrifício, que é o ato resgatador, que de dar a oportunidade quando o homem não fez e não faria nada para merecê-lo. Esse termo é usado para expressar o amor de Deus pelo ser humano, que não depende de nenhuma condição prévia ou ação positiva do ser humano. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus ama a raça humana, independente do que ela fez ou faria, se retribuiria esse amor ou não, se aceitaria esse amor ou não. O Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele se revela, ele se manifesta, ele declara, ele não somente declara, ele prova, ele dá evidências concretas do seu amor pela raça humana, independente do que ela faria para aceitar esse amor ou não. Nós podemos ver esse ato amoroso, sacrificial, de maneira clara, expressa pela palavra do Senhor Yeshua, no capítulo 3, verso 16 de João, que é o texto áureo da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o segredo aqui? A única forma concreta, tangível, absoluta, que silenciaria a raça humana, se ela quisesse condenar Deus ou apontar Deus de uma forma a declarar que ele não o amava,
Através de Jesus, Deus silenciou, aleluia. Deus calou a boca de tudo e de todos quando Ele amou o mundo, e para esse amor ser visível, Ele envia o seu único filho, e esse seu único filho tem um objetivo de fazer com que as pessoas se voltem para Deus, reconheça que Deus está nesse projeto, nesse propósito, que Cristo é a porta de escape, de salvação, para qualquer uma pessoa que arrependido possa crer nele. E crer não é só sentimento, não é só uma percepção intelectual e afirmativa de dizer eu creio. Não. A palavra crer está inserido, voltar-me para Deus, através deste sacrifício, através deste amor, e por ele ter a minha vida transformada. Nessa passagem, amor é traduzido do grego ágape e se refere ao amor sacrificial e incondicional de Deus pelo mundo. Isso não quer dizer que Deus estaria aqui dizendo o seguinte: você pode continuar cometendo qualquer tipo de pecado que eu vou continuar te amando. Não, o amor de Deus incondicional independe do homem aceitá-lo ou não, mas não existe prova mais clara contra o pecado do que o amor de Deus. Porque é uma prova absurdamente clara contra o pecado, porque ele dá um fim ao pecado quando alguém arrependido se volta para ele e tenta fazer a vontade dele. Nesse momento de se voltar, existe um processo de nascer de novo, e quando se nasce de novo, nós passamos a ser uma nova criatura, recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos a andar em conformidade com a vontade dele, gradativamente, aperfeiçoando-nos cada vez mais. A terceira pergunta é, antes da terceira pergunta, eu quero perguntar para você, esse conteúdo preenche, responde, é do seu agrado? Se é, compartilhe, deixe o seu like, e se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ok? Como podemos entender o uso do verbo estin na afirmação de horteos agape estin? O verbo estin é um verbo que está ali na terceira pessoa do singular do verbo eimi, que significa ser ou estar. Nessa afirmação, olha que interessante, o uso do verbo estin indica que a afirmação é uma declaração da existência ou da natureza. Isso significa que o amor incondicional e sacrificial é nada mais, nada menos do que uma característica não passageira. Não é uma característica transitória, mas é uma característica permanente de Deus. Não é que Deus, em algum momento da caminhada da raça humana, Deus escolheu amar. Não, Deus é amor. Não é que em algum momento Deus, eu gosto dessa humanidade, eu vou revelar para ela, eu vou fazer um gesto de amor para ela. Não, não e não. A natureza de Deus foi revelada. A essência de Deus foi mostrada. Prova concreta desse amor está em Cristo, e não é só algo passageiro. Ele faz parte da essência dele. Eu vou dizer isso mais à frente. Essa afirmação sugere que a natureza de Deus é amor incondicional e sacrificial. Ou seja, essa é uma característica intrínseca, inseparável da sua existência, e não algo que ele escolheu realizar em determinados momentos ou circunstâncias. Isso destaca a importância e a centralidade do amor de Deus na teologia cristã, que se baseia na revelação bíblica de que Deus é amor, como está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que é a palavra grega que nós encontramos no finalzinho do verso 8. O amor de Deus é uma expressão do seu caráter divino.
e é o que o motiva a agir em relação à humanidade, desde a criação até a salvação através de Cristo Jesus. O que levou Deus a criar o mundo? Porque Ele é amor. O que levou Deus a fazer o homem, a criar o homem? Porque Deus é amor. O que deu toda essa beleza, sabe? Quem decorou todo esse mundo do jeito que ele foi criado? O amor de Deus. Então, desde o início até o último dia da nossa vida, o último dia deste mundo, está provado, concretizado, revelado, e todos provam desse amor. Não tem ninguém, não tem nenhuma criatura, seja boa, seja ruim, que não prove desse amor desde a criação. A compreensão da natureza amorosa de Deus é fundamental para a fé cristã e para a fé de qualquer pessoa, e para a vida de adoração e serviço ao Eterno. Por exemplo, mais uma vez, 1 João capítulo 4, verso 8 diz: Deus é amor. É lá que nós encontramos essa afirmação, que aí está a tradução dela. Nessa passagem, para a gente fechar, a declaração Deus é amor deixa claro que o amor é uma parte intrínseca, inseparável da natureza, da essência de Deus, e não é uma ação temporária ou ocasional. Essa afirmação ressalta que Deus é sempre amoroso, sempre age com amor. Esse vídeo é uma prova do amor de Deus pela sua vida. Se você desprezar esse amor, você está desprezando quem Deus é. Se você quer continuar uma vida de pecado, você está separado desse amor. Não é que Deus não te ame, é que você não ama a Deus. Você não está correspondendo ao amor desse Deus. Não importa se a sua família é rica ou pobre, se é de cor ou não, se independente da sua etnia, se nós estivermos rejeitando o amor de Deus, e quando alguém rejeita o amor de Deus, de maneira muito simples, quando ela anda e vive no pecado, ela escolheu viver em pecado, e o salário, a paga, a recompensa, o resultado final do pecado é a morte. Simples. O pecado só mata o ser humano. Rejeitar o amor de Deus em Cristo Jesus o condena à perdição eterna, ao inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. Tem mais? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe, e se não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações e deixe o seu comentário, que é importante. O nosso canal só se torna relevante quando você dá o seu like, quando você assiste do início ao fim e quando você compartilha, ok? Pastor Valdécio agradece aqui. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui!